Joseph Schumpeter, um dos maiores pensadores do século XX, um dos pilares da economia moderna. Hoje vamos falar um pouco sobre a obra dele, abordando como principais temas a inovação, a importância do crédito e os ciclos econômicos. Então estamos aqui hoje com um seleto grupo de economistas, Wesley, Letícia, Laísa e Douglas. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a inovação para Schumpeter. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, a inovação, segundo Schumpeter, é a produção de novos bens ou significativamente melhorado, que também pode ser através de novos métodos produtivos ou novos métodos de mercado, que também seria conseguir novos métodos, novas matérias-primas, também novas organizações industriais, e também Schumpeter leva em consideração que não necessariamente a inovação, o agente inovador, é o agente inventor, porque o que diferencia para Schumpeter de inovação e invenção é que a inovação é a invenção colocada no mercado. Muito bem. E quais são os 5 tipos de inovação para Schumpeter? Vocês sabem explicar para o público? As 5 inovações de Schumpeter são a inovação de produto, que a gente pode explicar como os novos celulares, que vem agregando software, melhorias. O ar-condicionado também é um outro exemplo que a gente pode citar. Antigamente utilizava botão, enfim, hoje já tem uma inovação tecnológica em cima dele. Você pode programar e por controle também. A inovação de processo a gente pode considerar, por exemplo, o código de barra, que hoje ele já faz a leitura desses produtos, como também a biometria, que quando é utilizado para cartão ponto, é um exemplo também. Inovação de marketing, nós podemos citar as redes sociais, é uma inovação no século que a gente está aprimorando. Outra inovação que Schumpeter também utiliza é a inovação de matéria-prima, que nós utilizamos hoje a biotecnologia. Perfeito. Qual é a importância do empreendedor para o Schumpeter? Eu acredito que muito do que se fala na teoria de Schumpeter, na questão do empreendedorismo, do agente empreendedor, é na visão de saber atuar sobre essas inovações, buscando as oportunidades certas, a aceitação do mercado. Ele sabe selecionar exatamente o que vai, o que não vai inovar. Então eu acho que ele é um dos agentes principais nesse quesito de inovação. Não, e faz um link muito bacana com os 5 tipos de inovação. Muito bacana, Ele não precisa estar diretamente ligado com a administração da empresa, até mesmo porque Schumpeter diferencia bem o que é inovação, o que é de inovação, o que é a administração e o que é o empreendedor. Mas ele vai estar lá no processo de, digamos, qualificar, selecionar, nesse sentido. Outro ponto que a gente pode considerar é a diferença do empresário com o administrador capitalista. O administrador capitalista, ele basicamente ele só conduz o processo de, por exemplo, uma madeireira, sem ter a inovação, e o empresário ele entra nesse processo inovando, tentando mudar a utilização dessa matéria-prima para construção implementando até outras máquinas, outras ferramentas para inovar essa matéria-prima. Como também aproveitando novos nichos de mercados, né, Douglas? Sim. Porque o empresário, ele não vai só utilizar a madeira dele para cortar a madeira e direcionar direto para uma outra empresa poder subdividir esse material. Ele já vai poder atender diretamente novos nichos de mercado e vai aprimorar, né? E o inovador não precisa nem estar diretamente ligado com a empresa, pode ser uma pessoa de fora. Ele pode olhar oportunidades dentro dessa empresa e conseguir inovar para a empresa sem ser o administrador, sem ser o dono, sem ter alguma coisa, tipo assim, ligada à empresa. Ele consegue ver oportunidades na empresa. E esse olhar que você mencionou pode ser em consideração também, que o Schumpeter falando, que em questão do tempo. O agente inovador, ele não tem tempo para pensar muito bem nas suas inovações. Ele tem que agir rápido. E nesse agir rápido, como o Schumpeter fala, ele vai precisar de crédito. Daí, ao mercado fornecer crédito para esse agente inovador, será da onde ele conseguirá dinheiro para fazer suas inovações. Sim, e não sendo administrador, é aí que ele coleta a fonte de dinheiro para conseguir
estudar, ter tempo e O financiar sua própria o crédito inovação. expande É, incentiva, o né? incentivo. Isso. É mesmo que em períodos de recessão, quando cessa o crédito, a gente pode perceber que cessa também essa questão do investimento, inovações, até a gente sair da depressão, depois começa tudo de novo. Muito bem. Quando a gente observa o histórico histórico dos ciclos econômicos, tal, a gente vê que tem uma tendência de crescimento não muito uniforme. Letícia, para você, como que o Schumpeter explica esse fenômeno? Essa questão do crescimento econômico, que acaba implicando também na tendência da inovação, ocorre porque quando a gente tem um desenvolvimento econômico instável, isso potencializa o empreendedor ele continuar inovando, continuar incentivando essa entrada de inovação do teu produto no mercado. Porém, quando a gente tem países ou economias em que há um ciclo ali que sobe e desce, isso também acaba ocorrendo com a inovação. Até porque numa depressão, numa crise, a tendência dessa inovação no mercado ela também vai cair, visto que o empreendedor ele não tem capital suficiente para colocar nesse mercado e mesmo que tenha, o mercado não vai atender essa oferta dele. Né? Até porque não tem como você ter essa compra dessa inovação, ter esse ciclo constante. Então, de certa forma, isso acaba sendo no mesmo passo em que os ciclos econômicos. Dá para sintetizar que a ideia o processo de inovação ele caminha junto com os desequilíbrios econômicos. Se a economia está aquecida, a gente vê bastante investimento para essa área de inovação. Mas se a gente está num processo de recessão, um processo de depressão, cessa-se o crédito, cessa-se os investimentos. Então é por isso que a gente tem aquele período em que não se vê inovação, mas aí logo quando a economia se estabiliza, igual a Letícia falou, a gente começa a visar retornos de investimento em inovação. Perfeito. E falando em retornos, em inovação, eu quero fazer uma pergunta à banca, né, aos economistas aqui presentes. Como que vocês... O Schumpeter ele tem uma visão bem diferente do senso comum de monopólio, né? Eu quero que vocês argumentem um pouco sobre o assunto. Bom, Schumpeter tem uma visão um pouco positiva sobre o monopólio, né? Porque ele fala que como agente inovador entra num novo mercado, ele entra com um produto que não está outro igual. Logo, ele tem um monopólio por esse produto. Daí por isso que o Schumpeter fala que, como a inovação é a força motriz do desenvolvimento econômico, as empresas em si, elas inovam também para permanecer no mercado através das inovações, ou seja, correndo atrás do seu monopólio naquele produto, sendo que com tempos posteriores, né, agentes copiadores vêm, copiam essa nova inovação e acaba criando mais uma saturação desse mercado, né? Já entra um pouco no quesito anterior que falou sobre o ciclo da inovação. Né? Então a gente vê ali uma tendência, né? Tipo, tem ali um começo tal, onde somente um empresário tem o domínio daquela tecnologia, posteriormente outras pessoas começam a incorporar ela, começam a produzir produtos similares tal, e com o passar do tempo vai tendo uma decaída e vai gerando uma nova onda de inovação. Tem mais uma parte que eu acabei esquecendo de falar, que o Schumpeter fala que uma inovação, não necessariamente, mas em grande parte, ela vem através de empresas novas. Né? Eles falam que para uma inovação entrar bem no mercado, deriva-se de uma nova empresa, que ela tem uma nova estrutura, uma nova organização, né? Sendo que ela, em certo momento, ela vai conviver correlato com a inovação, com a antiga inovação, né, com os produtos mais velhos, e que chega um momento, né, que o Schumpeter fala que as empresas que antigamente tinham um grande poder, que estavam sendo ameaçadas por essas inovações, né, vão chegar um momento que vai incorporar essas empresas, né. Não, um exemplo muito bacana que existe hoje em dia é quando a gente olha para o setor bancário, né? Existem grandes bancos com agências, milhares de funcionários com lucros extraordinários e ao mesmo tempo existem pequenos bancos, né, que são bancos virtuais que têm custos, né? que têm custos menores, custos mais enxutos, né, que inovam, né, geram nova tecnologia e quando eles
esses grandes bancos veem essas outras empresas, acabam adquirindo, né, comprando elas e passando isso para o público que já é cliente desse banco maior. Para a gente finalizar a nossa conversa, o Schumpeter ele tem uma visão bem diferente sobre o socialismo e o capitalismo. O que a banca tem a falar sobre isso? Bom, nos trabalhos de Schumpeter, nós observamos que há uma concordância com Marx na questão da decadência do capitalismo. Isto é, como o capitalismo há instabilidades no seu sistema, e para tentar se manter, ele transforma suas estruturas, muda as forças sociais do seu sistema, e com isso ele comete uma autofagia, isso é, uma autodestruição do seu próprio sistema. Exatamente. Até pelo fato de ele tentar se manter nesses mercados, nessas economias, né? Então isso, consequentemente, acabou mudando algumas estruturas sociais, econômicas, e é o que Marx acaba criticando, né? Pelo fato de acabar tendo essa influência na sociedade, né? Beleza. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes aqui. Eu acho que o debate foi muito enriquecedor. Tivemos aqui a oportunidade de passar o conhecimento e iluminar as pessoas que tiveram interesse de vir pesquisar sobre o assunto. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Obrigada.